cliente chega nas lojas, é muito fácil perceber que há uma certa tensão, um certo receio no ar. Há o medo de comprar algo errado, pagar muito alto por alguma coisa e depois acabar descobrir que há algo muito melhor no mercado. Sempre tem um medo envolvido e um baixo nível de confiança também. Por isso, quanto maior for o seu preparo, maior será a sua credibilidade. Quando a gente fala de credibilidade, automaticamente a gente se remete a uma realidade de vendas que há algum tempo atrás a gente não tinha. O que eu quero dizer com isso? O foco não estava em entender a necessidade do cliente, e sim numa etapa do fechamento da venda, na etapa desse processo de venda que chamava fechamento. Neste novo modelo, entre aspas, porque não é assim tão novo, mas é o atualmente praticado, com níveis de sucesso bem comprovados, a construção da confiança e o entendimento das necessidades do cliente envolvem 70% da conversa de vendas. O que eu estou querendo dizer? Que o nível de confiança entre você e o seu cliente potencial é o ingrediente que torna todo o resto possível. Esse é um processo que envolve fazer perguntas, ouvir com atenção, buscar uma maneira de realmente o cliente potencial alcançar um objetivo ou resolver um problema. Construir assim um relacionamento vai reduzir a maioria daquelas tensões e estresses que geram medo da rejeição no vendedor e aversão ao risco no cliente. Essa questão da credibilidade e confiança me remete a uma aula que eu ouvi de um grande treinador de vendas há alguns anos atrás, Brian Tracy. Ele contou que ele estava em Nova York e ele queria comprar umas camisas para combinar com os ternos novos que ele tinha adquirido. Ele entrou em algumas lojas de roupas masculinas e começou a olhar. E na maioria das lojas, os vendedores se aproximavam e perguntavam a ele: o que eu posso fazer por você? Ou então, posso te ajudar? E Brian explicava o que queria e os vendedores simplesmente desciam inúmeras camisas para que ele pudesse escolher as que ele mais gostasse. Eram tantas camisas, tantos modelos, que ele só agradecia ou falava coisas do tipo: estou só olhando, volto outra hora. E claro, ele não voltava. Mas ele estava mesmo determinado a encontrar suas camisas e ele entrou em uma outra loja na qual um vendedor se aproximou dele e disse mais ou menos assim: olha, obrigado por ter vindo, sinta-se à vontade para olhar o que o senhor quiser. Naquele momento ele se surpreendeu e achou um tanto estranho. Começou a procurar pelas camisas quando o vendedor se aproximou dele e fez uma pergunta: há alguma coisa em particular que o senhor procura hoje? Brian disse que queria comprar algumas camisas e então o vendedor fez o que ele não tinha visto ainda. Perguntou uma outra coisa. Disse assim: com que roupa o senhor vai vestir essas camisas? Quando Brian explicou, houve uma outra pergunta: com que cores de terno o senhor usará essas camisas? Brian prontamente falou e o vendedor perguntou novamente: que tipo de camisa o senhor prefere? Tem uma faixa de preço em mente? Bom, Brian disse que não estava muito certo sobre quais tipos de camisa e estava meio incerto sobre o valor que ele gostaria de gastar. E o vendedor então disse para ele mais ou menos assim: bom, deixa eu mostrar algumas camisas para o senhor e explicar as diferenças de preço, de tecido, para que o senhor possa decidir quais são as mais apropriadas. Então o vendedor começou a mostrar toda uma seleção de camisas e começou a explicar também as diferenças de tecidos, de corte, costuras, tipos de punho, preços e cuidados que Brian deveria ter com aquelas camisas. Mostrou também diferentes cores, combinações que poderiam ser usadas com os ternos do Brian e outros ternos também, e as diferentes gravatas que poderiam ser misturadas e combinadas com aquelas camisas e outros ternos também, para alcançar uma máxima atratividade
por meio da imagem. Brian estava realmente fascinado e ele nem piscava de tanta atenção que ele estava tendo naquele vendedor. Neste momento, realmente, o preço pouco importava. A loja perfeita aos olhos de Brian tinha sido encontrada. Qual foi o resultado então? Brian não saiu só com 2 camisas ou 3 camisas, ele saiu da loja com 2 sacolas. Além das camisas, ele comprou mais coisas, ele levou gravatas. Vocês conseguem perceber que esse vendedor era realmente um mestre no seu ofício? O que ele fez foi focar na construção da confiança e na identificação das necessidades do cliente. Ele concentrou toda a sua atenção em ajudar Brian a se sentir mais tranquilo e relaxado e direcionou assim a conversa para a situação e a necessidade do Brian. Depois, ele ainda ouviu muito paciente e agradavelmente enquanto Brian falava. O fato é que esse vendedor nunca tentou vender nada. Ele simplesmente fez perguntas, ouviu atentamente e então ensinou como as necessidades do Brian podiam ser atendidas de diversas maneiras com as roupas que ele vendia. Olha, eu acredito que deve ter sido uma experiência incrível e, de certa forma, o tornou muito mais exigente quando vai comprar outro tipo de roupa. E eu confesso a vocês que depois de ouvir essa história, que foi para mim uma verdadeira aula, eu passei a observar o comportamento e as atitudes dos vendedores toda vez que eu vou às compras de roupas, de sapato ou qualquer coisa que eu preciso. O que esse vendedor então fez? Ele conquistou a confiança do Brian e deu uma lição de vendas. Se você quer vender mais e fidelizar os seus clientes, treine seus vendedores para eles serem mestres na arte de levantar as necessidades dos clientes. Eu espero que esse conteúdo tenha realmente contribuído com bons insights para fazer seu negócio prosperar. Te vejo no próximo vídeo.